Meus irmãos, nós estamos esse ano, e você talvez está conosco hoje pela primeira vez. A cada ano Deus nos dá uma direção espiritual, uma orientação para aquilo que a gente está vivendo como comunidade de fé, aquilo que a gente está vivendo como igreja, aquilo que a gente entende que Deus está nos direcionando para aquele ano, para aquele momento da vida nossa como igreja. E nós viemos, durante os últimos anos, Deus tem nos dado a graça de poder avançar, prosseguir, mas esse é um ano em que Deus tem nos chamado muito para aprofundar as nossas raízes, e para que isso aconteça, Deus colocou no nosso coração vivermos o ano do discipulado. Não que discipulado seja algo de um ano, porque discipulado é um estilo de vida, e hoje eu vou começar a falar um pouco sobre isso, mas às vezes nós precisamos ter um tempo de ensino, de compreensão sobre isso, até para que a gente entenda o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos mostrar. E é por isso que esse ano a gente vai, no ano do discipulado, nós vamos juntos falar muito sobre isso aqui, a jornada da vida discipular. Como é essa caminhada como um discípulo de Jesus? E isso vai refletir na nossa escola bíblica, isso vai refletir nos pequenos grupos, isso vai refletir com as crianças, isso vai refletir com os grupos discipulares que Deus já nos tenha dado a graça de grupos de cuidado que estão começando, e tem sido uma grande bênção, porque nós queremos, uma coisa que Deus tem falado muito ao nosso coração, de maneira muito especial, é que nós temos um grande desafio como igreja: sermos parecidos com Jesus. O desafio da igreja não consiste no seu crescimento, Giovana. O desafio da igreja não consiste naquilo que ela pode construir em templo, em obras humanas. Não. O maior desafio que eu e você temos de vida é sermos parecidos com Jesus. Porque se nós não formos parecidos com Jesus, a gente pode ter um templo grande, pode ser uma multidão de pessoas que não vai passar apenas de um movimento. E talvez este seja um grande questionamento na sociedade acerca do movimento evangélico brasileiro, que não passa de um movimento. É muita zoeira, é muito barulho e pouco caráter. É muita história e pouca aparência com Jesus. E é por isso, Daniel, que ele nos chama a pensarmos e a refletir qual é o nosso chamado. O meu chamado como um cristão, o meu chamado como um discípulo de Jesus, e o meu maior chamado é ser parecido com Jesus, Gabriel. Porque se isso não acontecer, meus irmãos, de nada vai adiantar. Milagres, tantas coisas, sinais e maravilhas, ele diz o quê? Eu vos desconheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é por isso que, como pastor, com muito temor e tremor diante de Deus, na responsabilidade de um dia, diante do Senhor, ter que prestar contas, porque nós pastores prestaremos contas. Nós precisamos ser fiéis às Escrituras e ensinar a palavra como a Bíblia nos ensina. E é isso que nós vamos e já temos feito este ano acerca do discipulado. O pastor Aguinaldo nos falou acerca dos dons, irmão Josimar semana passada falou acerca da santidade. E hoje eu queria que você já está com a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nos próximos domingos eu devo expor o livro de Colossenses também, mas nas próximas semanas, de maneira individualizada, nós vamos expor alguns textos bíblicos que mencionam muito acerca do discipulado. Irmão Derlei, se o irmão pudesse só diminuir um pouquinho aqui à frente, senão o pastor vai ficar sem voz. Quando Jesus, ele falava acerca das pessoas que o seguiam, a palavra mais usada, irmã Miriam, para designar quem seguia Jesus, era discípulo.
Existia uma grande diferença, Henrique, em quem estava na multidão e quem era do círculo íntimo de Jesus. Existia, Giovana, uma multidão que seguia Jesus, que desfrutava dos milagres. Existia uma multidão que ouvia os seus ensinamentos. Existia uma multidão que estava ali, comendo do peixe, comendo do pão, vendo os milagres, vendo cura. Mas essa multidão, ou parte dela, é a mesma que, quando questionada, ela diz: crucificam. Existe então nas Escrituras uma grande diferença entre a multidão e o círculo íntimo de Jesus, que começa desde os 120, e isso vai descendo em números. E é interessante, quando ele envia os 80, nós vamos ter os 12, e dos 12 nós vamos ter 3. Jesus tinha um círculo íntimo de discipulado. O discipulado não é algo que Jesus inventou. Nós vamos ver isso aqui na EBD nas próximas semanas, assim que nós iniciarmos o módulo Ser Discípulo. Jesus, ele pegou de algo que já acontecia, de uma cultura que era muito comum no seu tempo. No entanto, ele ressignificou essa cultura, porque o comum era o discípulo servir o mestre. Jesus vem e ressignifica a cultura do discipulado, mostrando que o correto não é o discípulo servir o mestre, mas o mestre que servia aos seus discípulos. Isso já foi um choque. E é por isso que no reino de Deus ele começa e vai nos ensinar que aquele que quer ser o maior tem que ser aquele que serve. E talvez esse discurso na nossa geração é um discurso contraditório com a maioria daquilo que se diz evangélico, ou de um percentual grande em que se fala em nome do evangelho. A palavra discípulo, ela aparece no Novo Testamento pelo menos 250 vezes, só entre os 4 evangelhos e o livro de Atos. Imagina a importância dessa palavra. Pelo menos 250 vezes nós vamos ver essa palavra aparecendo. Agora, hoje eu queria com você olhar um pouquinho e entender que seguir a Jesus é muito mais do que participar de um movimento. Guarda isso no seu coração. Seguir a Jesus é muito mais do que estar envolvido num movimento, porque a nossa geração traduziu seguir a Jesus estar em movimento. Isso é muito perigoso. Nós muitas vezes traduzimos isso em campanhas. Então, 5 semanas para isso, 7 semanas para aquilo. Então você faz mais 7 semanas, faz mais 7, uma atrás da outra, como se servir a Jesus fosse um engajamento em uma série de circunstâncias que uma vai puxando a outra, e esse movimento desenfreado. E isso chega a tal ponto de um abuso espiritual, que quando alguém não está presente é quase que amaldiçoado, ou quando alguém quebra com aquele contexto, é de fato, eu já ouvi isso tantas vezes acerca de abuso espiritual, como se a bênção estivesse sobre o teto de uma determinada igreja, ou sobre a mão de um determinado pastor. Meus irmãos, todos nós somos ovelhas de um único pastor, e o nome dele é Jesus. Se algum pastor te ameaçou espiritualmente, dizendo que se você deixasse, você seria ameaçado, irmãos, primeiro que nós, servos de Deus, não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nós só somos chamados para abençoar. Isso é o evangelho. Está vendo como a coisa está trocada? Está vendo como a gente está longe do que é o que a Bíblia nos ensina? Por quê? Porque virou apenas movimento. E as pessoas muitas vezes apenas em busca do movimento, muito movimento e pouco relacionamento. Muita ação e pouca transformação. Bênçãos materiais.
Entra a semana, e desculpe, irmãos, eu não tenho problema nenhum com 12 dias de oração por 12 meses de bênçãos. Não tem problema nenhum com essas coisas, inclusive já fiz, e por várias vezes, e não tenho problema em fazê-lo. O problema é quando a gente vive apenas em função disso, porque nós nos perdemos na palavra. E o que eu quero convidar você é mergulhar nas Escrituras, para entendermos o que de fato Jesus quer conosco. Sabe por quê? Porque muito breve eu e você estaremos diante dele. É isso. O mais importante é fazermos aquilo que ele quer que a gente faça. Seguir a Jesus é ser parecido com Jesus. Seguir a Jesus é viver como Jesus, Sofia. Servir a Jesus ou seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é conviver com as pessoas como Jesus convivia. Então eu queria que você guardasse, Sofia, essas 3 coisas. Eu sou um discípulo de Jesus, então eu preciso ser como Jesus, viver como Jesus e conviver com as pessoas como Jesus convivia. Porque ser como Jesus tem relação, sabe com quê? Com quem nós somos. Nosso caráter, nossa vida, domínio do Espírito Santo. Viver como Jesus tem relação com a transformação, como nós agimos. E conviver com o outro como Jesus tem a ver com os nossos relacionamentos. Quem eu sou, como eu estou vivendo e como eu estou me relacionando. Isso é ser um discípulo de Jesus. Eu vou em todas as campanhas. Mas se a nossa vida não mudou, nós só estamos apenas indo nas campanhas. Se a nossa vida não foi transformada, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu ainda não entendi o que é o Evangelho de Jesus. É por isso que hoje eu queria te convidar para a gente mergulhar num texto muito simples. Marcos capítulo 2, a partir do verso 16, porque a partir do verso 16, nós vamos poder ver João Marcos nos ensinando um pouco sobre a vida discipular, sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. É interessante que Marcos é o livro mais breve dos evangelhos. Se você ainda não leu um livro sequer da Bíblia, eu quero te convidar lendo o Evangelho de Marcos, porque ele só tem 16 capítulos. E ele é assim, uma narrativa muito rápida e muito fácil de entender, porque Marcos, ele usa uma expressão por diversas vezes, que é a expressão logo. Você vai ver que Marcos, ele conta a história de Jesus de maneira muito rápida, muito objetiva, e ele é considerado, para a maioria dos estudiosos, como o Evangelho de Pedro. Uma conclusão entre muitos estudiosos das Escrituras, que a influência de Pedro sobre a vida de João Marcos, que não foi um discípulo direto de Jesus, o fez ter conhecimento tal para escrever e apresentar Jesus como Filho de Deus. E é interessante isso, irmão Marcos, porque na forma como ele apresenta, ele estava escrevendo, meus irmãos, para os cristãos que estavam em Roma. E ele apresenta Jesus como Filho de Deus, e de maneira muito especial, ele vai nos mostrar ações, milagres de Jesus. E aí eu queria desafiar você, leia o Evangelho de Marcos. Mas no capítulo 1, ele começa falando de João Batista, ele fala do batismo de Jesus, ele fala da tentação de Jesus, ele muda muito rápido as perícopes, ou seja, os trechos com os temas são curtos, mas ele chega a partir do verso 16, dizendo assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, e lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então eles deixaram imediatamente. Jesus lhes disse, verso 17: venham comigo, e eu farei que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estava num barco consertando as redes.
e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu com o barco e com os empregados. João, a Nova Almeida Atualizada, que é uma das melhores versões que a gente tem da Bíblia em português, ela diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, e eles estavam no barco consertando as redes. E logo ele os chamou, e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É muito provável que esta caminhada de Jesus, antes de nós aplicarmos o texto, ela tenha acontecido pela manhã. Alguns estavam voltando, alguns pescando e outros voltando da pesca. As redes aqui não era talvez o modelo de redes que nós muitas vezes usamos, que vai de um lado e do outro, né? Mas lá em Minas Gerais a gente chama de tarrafa. Não sei, o lado dos irmãos, tarrafa que a gente roda ela aqui, né? Quem conhece tarrafa aqui, irmãos? Levanta a mão. Quem já, olha só, tem pescador de tarrafa aí. Aí aquele movimento e puxavam as redes. Esse era o contexto. Jesus viu 2 deles fazendo isso, a pesca era a principal atividade, e 2 já tinham voltado, estavam agora consertando as tarrafas, para com toda certeza passar o dia e na nova noite ir em busca do sustento. E aquele dia que parecia ser um dia comum, nós não sabemos o tempo da história necessariamente. Alguns estudiosos das Escrituras dizem que os discípulos que aqui responderam positivamente o chamado de Jesus já tinham conhecido Jesus anteriormente, já tinham ouvido falar sobre ele. Mas é interessante que esse texto vai nos ensinar acerca de como vai ser a vida discipular, como é a caminhada de um discípulo. E nós precisávamos pensar sobre a caminhada de um discípulo a partir dos primeiros. E quem são os primeiros discípulos? Pedro, Tiago, João. Nós vamos notar aqui os seus nomes. Estavam aqui André, Pedro, Tiago e João, e eles são os primeiros discípulos. E quando nós notamos eles sendo chamados, nós vamos poder aprender algumas verdades profundas com esse texto. E é interessante que a primeira verdade que esse texto nos ensina está aí nos versos 16 e em especial no 17. E eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia aberta, de preferência anotando, como a gente tem tido o costume, porque o verso 16 e o 17 diz assim: Jesus estava caminhando no mar da Galileia, e ele viu Pedro e André, que estavam pescando, e Jesus vira para eles e diz: venham comigo e eu farei que vocês sejam pescadores de gente. A primeira ação da vida discipular, a primeira coisa que acontece com alguém que vai caminhar com Jesus, é compreender que isso é fruto de um chamado. É um chamado irresistível. Jesus chega, irmã Mônica, e de maneira muito especial vai André e Pedro e os convida a segui-lo. E é interessante, meus irmãos, que não era apenas uma mudança de endereço ou de local, era um chamado para uma mudança profunda de vida e de propósitos. É interessante que o chamado de Jesus não é um chamado para mudança de endereço, não é necessariamente um chamado para uma mudança exterior, mas é um chamado para mudança de motivação. Motivação de vida, motivação da jornada, reconhecimento de quem eles eram e quem Jesus de fato é.
E é interessante que os dois estão de ouvidos atentos, e nessa chamada irresistível, algumas verdades são muito importantes. Sabe quais são elas? A primeira: não bastava apenas ouvir sobre Jesus. Muitas pessoas ouviram sobre Jesus, muitas pessoas conheciam e ouviam falar dos milagres que ele estava fazendo. E mais, não só apenas ouvir falar, admirar a Jesus. Quantas pessoas admiram Jesus? Quantas pessoas admiram Jesus? Mas poucas pessoas atendem o chamado de Jesus. Não bastava apenas admirar, não bastava apenas dizer que era interessante, mas era um convite irresistível, era uma oportunidade de mudar não apenas de profissão, de localidade. Não era isso, o chamado não era esse, era uma mudança de vida, era uma mudança de motivação. E aí uma coisa interessante: eu e você podemos mudar de igreja, podemos mudar de cidade, podemos mudar de país, podemos ir morar em Jerusalém. Vou morar em Jerusalém, que é a terra santa. Se Jesus de fato não for o Senhor da minha vida, nada vai mudar, porque a mudança maior não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é a mudança de motivação. E o chamado de Jesus foi um chamado para uma mudança radical de vida. É por isso que ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de emprego, eu posso mudar de igreja, eu posso mudar no cenário religioso, ter muitas mudanças na minha vida. Hoje nós estávamos numa situação que é muito propícia à pregação do Evangelho. Eu, pastor Egnaldo, pastor Josimar, pastor William, irmã Samara, estávamos acompanhando a família da irmã Poliana, e nós estávamos ali naquele cemitério num momento difícil. Como é difícil nós lidarmos com a morte. Nós não fomos preparados para a morte, nós não fomos feitos para a morte. A morte é consequência do pecado. Depois de todos aqueles acontecimentos, então, nós ficamos por ali conversando com um, com o outro, partilhando o Evangelho, orando com um, com o outro. Mas eu conversava com o Senhor, e eu disse a Ele que o nosso grande problema é que nós confundimos o chamado sincero de Jesus, a vida sincera com Cristo, com a religiosidade. Quantas vezes nós achamos que a salvação está numa placa de uma igreja? Quantas vezes nós achamos que a vida com Deus se resume em um determinado ministério? Quantas vezes nós achamos que o relacionamento com Deus, se não for naquele lugar, não vai ter? Não, meus irmãos, aqui o chamado é de Jesus, e é um chamado irresistível. Não é para uma mudança de lugar, é uma mudança de prioridade de vida. Se Jesus não for Senhor da nossa vida, nada vai mudar. Eu posso ir na campanha, eu posso ir a qualquer lugar, eu posso ir a Jerusalém, eu posso ir no Santo Sepulcro, que nada vai mudar, porque a nossa vida só muda quando a nossa motivação e o nosso relacionamento com Ele mudar. Pode fazer 7 semanas, pode fazer 15 semanas, pode fazer 40 semanas, agora no dia em que Ele for o Senhor do coração, não vai precisar nenhum dia. É só no ato da conversão, a nossa vida muda. Por isso ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que essa mensagem talvez para a nossa geração é tão pesada. Essa mensagem para o nosso tempo, ela é tão diferente do que nós ouvimos. Porque o que nós ouvimos é: você vai receber bênçãos, você é o centro da atenção de Deus, você é o ponto principal da criação. Não, irmãos, nós não somos o centro é Jesus. Nós não somos nada, nós somos miseráveis pecadores, que se não fosse a graça de Deus que nos alcançou, nós estávamos perdidos. Isso é o que a Bíblia nos ensina.
Só que esse discurso muitas vezes é um discurso que tem sido oculto na nossa geração. Por quê? Porque nos falta a palavra. Jesus está agora chamando aqueles homens, os seus 4 primeiros discípulos, não para largar apenas a Galileia e sair numa jornada, mas literalmente para uma jornada de mudança de propósitos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda, Giovana? Porque os nossos propósitos não mudam, as nossas motivações não mudam. A primeira coisa sobre a vida discipular é a compreensão que existe um chamado, e é um chamado irresistível, e é um chamado irresistível para a morte do eu. E talvez aqui muitas vezes para nós é o maior desafio, porque vamos ser sinceros, irmãos, é fácil lidar com o nosso ego, é fácil lidar com as nossas vontades, é fácil lidar com nós mesmos. E aí uma coisa interessante, Jesus veio para nos libertar, não só dos nossos pecados, mas Ele veio para nos libertar de nós mesmos, porque nós mesmos somos aprisionados dos nossos desejos, das nossas paixões carnais. Quantas vezes a gente não se pega ofendendo a Deus? Quantas vezes a gente não se pega desonrando o Senhor? É disso que ele está dizendo. Discipulado, irmãos, não é um conjunto de estudos bíblicos apenas. Discipulado não é apenas uma classe. Discipulado, vida discipular, parte de um chamado irresistível para uma mudança de vida, de propósitos. Aí Jesus está dizendo: olha, vem comigo. Essa é a primeira lição desse texto. Só que olha, interessante, o versículo 18 diz o seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quem foram eles? Pedro e André. E o texto do versículo 20, falando acerca de Tiago e falando acerca de João, diz a mesma coisa, que eles seguiram a Jesus, deixando seu pai no barco com os empregados. A resposta, Henrique, ao chamado de Jesus, ela foi imediata. Interessante isso demais. Irmãos, eu tenho lido a Bíblia desde criança, mas tem umas coisas que às vezes a gente passa por elas, passa. Ao longo da minha jornada como um menino de igreja, criado em igreja, depois como líder de juventude, líder de evangelismo, fazendo tantos estudos bíblicos, uma das respostas que eu mais ouvi na minha vida acerca de: olha, Jesus quer mudar a sua história, Jesus tem um plano na sua vida. Sabe qual foi a resposta que eu jamais ouvi? Ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo. Mas é interessante que quando Jesus fala com os discípulos, como é que é a resposta deles? Imediata. Muitas vezes nós queremos uma mudança de vida, muitas vezes nós queremos uma mudança de história, muitas vezes nós queremos viver algo novo com Deus, principalmente num ano novo, só que nós não vivenciamos o abandono imediato daquilo que Deus está nos mandando abandonar. Nós não deixamos as redes. É interessante que a expressão aqui é o seguinte: e eles deixaram as redes, e eles deixaram o barco, eles deixaram algo para seguir a Jesus. Nós muitas vezes queremos Jesus, queremos as redes, queremos o barco, nós muitas vezes queremos tudo e no final não vamos a lugar nenhum. É necessária uma decisão, e uma decisão de imediato. É interessante que os discípulos largam as redes. O compromisso é uma jornada de renúncia. É impossível ser discípulo de Jesus sem renúncia. A gente não vai a lugar nenhum. E aqui não estou falando de renúncia aparente, porque muitas vezes, sempre como tratava a renúncia conosco, sempre tratava muitas vezes de renúncia de coisas que são aparentes, é roupa, é cabelo. Não estou falando disso não. Eu estou falando das coisas mais profundas que dominam o nosso coração. Eu estou falando de mágoas, eu estou falando de rancores, eu estou falando de ausência de perdão, eu estou falando de vida, de coisas que nós precisamos abrir mão.
como Jesus nos ensinou no próprio Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem? Talvez um dos nossos maiores desafios e uma das maiores redes que tem nos impedido de alcançar o novo de Deus na nossa vida é a ausência de perdão. Coisas que nós pegamos, coisas que nós carregamos, coisas que nós lutamos. Quer ver algumas redes que a gente carrega? Vou te dar alguns exemplos simples para a gente caminhar para o final. Apegos mundanos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos ligados a compromissos, a circunstâncias, coisas que nos mantêm presos, redes que podem parecer até boas, mas que nos afastam de uma resposta imediata. Quantas coisas que não se tornaram redes. Cara, você precisa buscar a Deus. Cara, você precisa ter um compromisso com Deus. Sua mãe já falou isso quantas vezes para ti, cara? Tu quer conselho melhor do que conselho de mãe? Conselho de esposa? Cara, você precisa mudar de vida. Não, vou esperar mais um pouco. Não, vou dar mais um tempo. Não, daqui a pouco, deixa eu ficar mais velho. Vou curtir mais um pouco. Estamos o quê? Apegados a coisas que muitas vezes nos afastam de Deus, a satisfação pessoal. Quer ver outra coisa? O medo do desconhecido. Às vezes a gente tem medo de se lançar para Deus. Às vezes a gente tem medo de pisar aonde nós ainda não pisamos, e Jesus está nos chamando para ter uma experiência nova com Ele, porque largar as redes significa vencer o medo do desconhecido, romper com a insegurança pessoal. Mas largar as redes também significa largar, sabe o que? Prioridades que estão desalinhadas com Deus, porque às vezes muitas das nossas prioridades, aliás, deixa eu só corrigir, não existe prioridades, essa é uma palavra que não se aceita plural, ou você tem prioridade ou você não tem nada. Mas quantas vezes a minha prioridade está desalinhada com o reino, está desalinhada com a vontade de Deus, está desalinhada com a vontade que Jesus tem para mim. Então a vida discipular, ela parte de um chamado de Deus, e ela vem para uma resposta imediata. Ele diz o quê? Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Qual foi a resposta de Pedro, de Tiago, de João e André? Não, Senhor, semana que vem a gente resolve isso. Foi assim, irmão Hamilton? Foi assim, Rafa? Não, Senhor. Teve um jovem que ele fez um convite semelhante. Ele disse: deixa eu ir ver. Qual foi a resposta de Jesus para aquele jovem? Deixe os mortos. Seguir a Jesus tem necessidade de uma resposta imediata. Não dá para a gente brincar com as coisas de Deus. Esse é o que a Bíblia está nos ensinando. Agora, vamos terminar hoje, porque a hora já se foi. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que Jesus os convida, eles respondem. Agora tem uma coisa interessante demais. Jesus fala o para quê, o objetivo de quem iria servi-lo. Irmãos, a Bíblia é linda. Nós não precisamos inventar nada, nós só precisamos estudar a palavra de Deus. Venham a mim e eu vos farei o quê? Pescadores de gente. Então, quando Jesus nos chama para segui-lo, o objetivo final do discipulado, conforme Jesus nos ensina, é pescar gente. O propósito do discipulado não é apenas a minha transformação pessoal, mas é a minha transformação e a transformação de mais um. Interessante isso. Desde o início ele já está chamando a gente e dizer: olha, você vai vir, você vai me conhecer, você vai ter uma experiência comigo, mas essa experiência que você vai ter comigo, você vai ser chamado para contar ela para alguém. Você vai ser chamado para contar ela para outra pessoa. Você vai ser chamado para abençoar a outro, com essa alegria que é de servir a Deus, partilhar com pessoas perdidas, investir o seu tempo no outro.
É por isso que a essência de Deus é amor. É por isso que a essência do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? O próximo como a nós mesmos. Aqui se resume toda a religião. É aqui que se resume a vida discipular: amar a Deus e amar ao próximo. É disso que Jesus estava dizendo. Eu tenho um chamado para vocês. Meu chamado para vocês não é que sejam milionários, indiferente que Jesus possa dar, e Ele abençoa pessoas financeiramente. Jesus abençoa pessoas com prosperidade. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer homens e mulheres muito simples, mas Deus me deu a oportunidade de conhecer homens muito ricos, mas que não têm amor ao dinheiro. A grande questão não está nos bens que você tem, mas é onde está o seu e o meu coração. Essa é a questão. E Jesus estava dizendo: eu farei de você um pescador de gente. Então, Camila, o chamado para o discipulado é um chamado irresistível, e Ele diz: venham comigo, e é eu que vou fazer. Só que precisa de quê? De uma resposta imediata. E essa resposta vai nos levar a um objetivo nobre. Qual é o objetivo nobre? Partilhar com outras pessoas, aonde Ele nos colocar. E aí uma coisa importante, eu termino aqui, os meninos da adoração podem chegar. Às vezes a gente acha que ser discípulo de Jesus e ser missionário é só quando a gente muda de lugar, muda de CEP. Não é isso não. Deus realmente tem um chamado para alguns aqui entre nós que já vivem a missão, alguns que foram chamados para ir para outros povos, alguns que foram chamados para ir para outros lugares pregar o Evangelho, serem testemunhas em várias partes do Brasil e do mundo. Mas ser missionário é viver e cuidar de gente sem mudar de endereço. Guarda isso. Ser missionário, ter uma vida missional, é amar o outro sem precisar mudar de endereço. Porque a grande questão não está na mudança de endereço, está na mudança de motivação do coração. Se o coração não muda, nada muda. Venham a mim, e eu farei de vocês homens milionários. Não é assim que diz o texto? Venham a mim, e eu farei de vocês os donos dos maiores empreendimentos deste tempo. É isso que ele disse? Venham a mim, e vocês terão uma saúde perfeita. É isso que ele disse? Não. Ele tem todo o poder para curar, e eu não tenho dúvida disso. Nós temos visto milagres aqui nesta igreja. Nós temos visto pessoas sendo curadas aqui. Nós temos visto sinais de milagres. Nós temos visto milagres dentro da nossa casa. Nosso filho foi curado dentro do ventre da nossa esposa, da minha esposa. Eu não tenho dúvida que Jesus é o mesmo. Ele cura e continuará a curar, porque Ele é Deus. Eu não tenho dúvida que Ele pode abençoar a sua vida de maneira próspera, te dar todo o recurso que você precisa, muito além. Só que eu preciso te dizer uma coisa: Ele não veio para isso. A principal razão da vinda dele é nos salvar dos nossos pecados, é perdoar os nossos pecados, é mudar a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Só que às vezes nós estamos numa geração e num mundo em que nós somos tão egocêntricos, que nós pegamos a beleza do Evangelho, a beleza do discipulado, a beleza do servir a Deus, e estamos transformando isso em quê? Em negócio. Mas Jesus disse que nos últimos dias seriam assim: os homens seriam gananciosos, e que eles agiriam dessa maneira. Mas não cabe a nós fazer a separação. O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, diz que um dia Ele virá com a pá, e Ele vai colher o quê? O joio e o trigo. E quem vai fazer a separação? É o próprio Deus. O joio vai crescer junto do trigo. E olha, se você é do mato igual eu, e se você já foi numa plantação de trigo, e se você já teve essa experiência de ver o joio, é muito parecido. Só que ele não é trigo.
e no dia final ele vai ser separado. Não é a igreja que separa o joio do trigo. Não somos nós que separamos o joio do trigo. Cabe à igreja apenas adorar e honrar o nome de Jesus e anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi afastado de Deus por causa do pecado. Fomos expulsos da presença de Deus. Deus, no seu imenso amor, enviou a Jesus para que morresse numa cruz, pagando sobre ele os nossos pecados. Isso é o Evangelho. E ao terceiro dia, ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele se tornou aquele que pode nos ligar a Deus, porque o véu se rasgou. Ser discípulo de Jesus é entender esta boa nova de salvação e estar disposto a andar com Jesus. Ser discípulo de Jesus não é ser membro de uma igreja batista. Ser discípulo de Jesus não consiste de fato em ter uma carteirinha de uma determinada igreja. Não! Ser discípulo de Jesus é o que ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, ou a sua cruz, e siga-me. Quer seguir a Jesus? O primeiro passo é dizer: Senhor, eu quero negar o meu eu quero tomar uma decisão e eu quero viver com o Senhor. Eu quero te reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nas próximas semanas nós vamos aprender mais sobre o que é servir a Jesus. Nas próximas semanas nós vamos entender mais sobre a profundidade do que é servir a Jesus. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade é Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a verdade, e aí nós vamos entender o que Ele está nos chamando. Mas eu não poderia terminar esta noite sem fazer essa pergunta: qual será a sua resposta ao chamado de Jesus? Ele está te chamando. Ele continua a chamar. Ele continua a dizer: venham, vinde a mim. Ele continua a dizer: vem que eu vou fazer de você um pescador de gente. E Ele também disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Lá na minha terra a gente diz a minha canga. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que resposta você vai dar para Jesus nessa noite? Ele está dizendo: vem, vem, eu quero te dar uma vida nova. Vem, eu quero te dar uma experiência nova. Vem, eu quero trazer paz à sua alma, que é o que você mais precisa. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Você que está em casa, Jesus está te chamando hoje para se tornar um discípulo dele. Não é ser membro de uma igreja, não é dizer agora eu sou evangélico, não. Agora eu sou protestante, não, agora eu sou batista, agora eu sou assembleiano. Não, não é isso não. Jesus está querendo que você seja um seguidor dele, ser parecido com ele. Ser discípulo de Jesus é se parecer com ele, é andar como ele andou, é fazer o que ele fez, é se relacionar com as pessoas como ele se relaciona. Muitos de nós estamos apenas na multidão. A gente vive, come do milagre, porque todo dia a gente vive milagre. Só da gente estar aqui nessa noite a gente já está vivendo o milagre da vida. Hoje nós já nos alimentamos, todos os dias nós desfrutamos do milagre. Desfrutar do milagre não significa que você é um discípulo de Jesus. A multidão comeu do pão e do peixe que foi multiplicado, mas a multidão não seguia Jesus.
Seguir a Jesus é uma atitude que precisa de uma resposta, porque um convite foi feito: vinde a mim, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Fecha seus olhos. Eu queria orar com você que nesta noite entendeu a palavra de Deus. O Espírito Santo tem falado ao seu coração. Tantas vezes você tem se visto cercado pela palavra, e hoje o Senhor está dizendo: é necessário uma atitude. Assim como os discípulos deixaram as redes e seguiram, tem redes que estão te aprisionando, e hoje Jesus está te chamando: larga essas redes. É uma atitude sua. O convite é de Jesus, a atitude de largar a rede é sua, a atitude de descer do barco é sua. Jesus não vai te arrancar do barco, mas Ele vai te convidar: vem comigo, porque eu vou fazer de você uma vida nova. Se esse é seu desejo, de viver uma vida nova com Jesus, largar as redes, descer do barco e ter uma experiência com Ele, eu queria apenas que você só levantasse a sua mão bem alta onde você está, com essa atitude corajosa. Deus abençoe. Há mais alguém? Levanta bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se esse é o seu desejo, levanta bem alta a sua mão. Com essa atitude você vai estar dizendo publicamente: Jesus, eu quero uma experiência nova com o Senhor. Eu quero descer do barco. Eu não preciso mais dessas redes. Eu quero algo novo com o Senhor. Eu queria que agora você que levantou a sua mão, onde você está, eu não vou te chamar aqui à frente. Eu só queria que de olhos fechados você repetisse essa oração comigo, com fé, crendo que Jesus está te ouvindo. E você vai dizer assim: Senhor Jesus. Pode repetir comigo em voz baixa. Jesus está te ouvindo. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Venha fazer morada no meu coração. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Nessa noite eu deixo as redes, eu desço do barco, porque eu quero ser um discípulo teu. Eu não quero estar apenas na multidão, mas eu quero andar pertinho do Senhor. Mais do que isso, mora no meu coração, Jesus. Entra no meu coração agora e perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, hoje muitos irmãos levantaram a mão, amigos queridos, que estão dizendo querer largar as suas redes e descer do barco para te seguir. Toma estas vidas nas tuas mãos poderosamente. Confirma, Senhor, esse desejo no coração. Confirma, Senhor, essa decisão hoje, que é uma decisão de te honrar e te servir. Toma estas vidas nas tuas mãos, Pai, e abençoa a tua igreja agora, para a glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor.